Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que assista os vídeos e as nossas lives. E a partir daí, se você gostar, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo. Seja membro, dá uma olhada nos planos e ajude a gente a permanecer no ar. E quem for membro ou se tornar membro, tem a opção de ir na aba Comunidade e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. É só clicar lá no link que você já vai cair direto no nosso grupo. Também você tem a opção de nos ajudar através de um Pix. A chave Pix é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. Inclusive, tem um QR Code aqui do lado, ó. Só você apontar a sua câmera, caso você se sinta, né, à vontade para fazê-lo e com vontade também. Amigo, você sabia que tem também a opção do coraçãozinho? Tem o valeu aí, que todo vídeo quando a live vira vídeo, você tem a opção também de nos ajudar através de um valeu. Só você clicar ali também, dar uma olhada nos valores que você consegue nos ajudar. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, e no Twitter, Radar Vascaíno. Bem, o pessoal da 777 chegou ontem ao Brasil, assistiram a vitória do Vasco puríssima contra o Guarani por 2-1 e hoje concederam entrevista lá no CT Moacir Barbosa. Estava lá o Josh, estava também o Luiz Melo e o Paulo Brax. Falaram e não falaram nada. Josh veio com algumas situações aí que a gente vai abordar daqui a pouco, mas depois dessa reunião, os dirigentes da 777 se reúnem com o governador do Rio para tratar sobre Vasco no Maracanã. Bom, após assinar a compra dos 70% da SAF do Vasco, Josh Wander deixa o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Antes, no entanto, vai se reunir com o governador do Rio, Cláudio Castro, para tratar sobre o Maracanã. A 777 Partners tem interesse em participar do processo de licitação do estádio. O encontro acontece nesta quinta, aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Guanabara e foi um pedido do próprio Josh, que desejava tratar sobre o assunto durante essa sua curta passagem pelo Brasil. Ele desembarcou na manhã de quarta no Rio de Janeiro, ou seja, ontem, e hoje já está metendo o pé. A 777 trata a participação do Vasco no Maracanã como uma de suas prioridades. A ideia inicial é participar do processo ao lado do Flamengo e Fluminense, mas o Vasco tem encontrado resistência dos rivais. Em entrevista ao GE, Josh Wander falou vagamente sobre os planos para o Maracanã e para São Januário. Segundo a matéria do GE, ele diz o seguinte: ainda estamos avaliando o que vamos fazer com São Januário e Maracanã. Os dois estádios têm histórias e benefícios incríveis. Nós ainda vamos decidir o que fazer com São Januário. Quais são os planos que fazem mais sentido? Ao mesmo tempo, sabemos que faz sentido jogar no Maracanã, que suporta muito mais vascaínos, e acho que isso é muito importante. Nós sabemos quantos vascaínos existem no Brasil e ao redor do mundo. Queremos permitir a esses torcedores ver os jogos presencialmente. Tenho certeza de que vamos encontrar uma solução para os dois, diz Josh Wander ao GE. Portanto, meu amigo, vamos ficar de olho que se de repente a 777 pegar o Maracanã, ela pode esquecer São Januário. Se bem que não é bem isso que ele está dizendo aqui, mas coisas que ele também disse aqui, né? E foram colocadas, ele já tirou um pouquinho do dedo da reta em relação a isso. Mas vamos aguardar, porque não custa nada a gente ficar de olho agora, já que os donos se apresentaram, aliás, o dono se apresentou
ao Vasco da Gama. Bom, segundo os matemáticos, a probabilidade de acesso do Vasco agora varia entre 63,1% e 66%. Dizem sites especializados como o Infobola, que está cravando aqui 66%, o Chance de Gol, que está cravando 63,1%, e o Probabilidades no Futebol, o FMG, está cravando aqui 65,5%. Ou seja, o Vasco, com a vitória de ontem, deu uma aumentadinha aí na probabilidade, mas tem que ficar de olho, já que a situação pode se complicar se a gente não vencer a partida do Brusque depois de amanhã. Por falar em Brusque, o Gilson Kleina, ele assumiu o clube, já que o técnico anterior foi demitido, se não me engano, ou ontem ou na terça-feira, né? Portanto, o Brusque já não perdeu tempo e já contratou aí o Gilson Kleina para essa partida contra o Vasco. Agora só não sei se vai dar tempo, né, dele poder, de repente, como se diz assim, treinar o time, botar sua filosofia. Mas toda vez que se troca um treinador, a gente sabe que o negócio fica meio complicado, não é mesmo? Bom, falando agora aqui da entrevista, tem alguns tópicos aqui da entrevista coletiva de mais cedo, por volta das 2 da tarde, eles começaram a entrevista lá no CT. Quando foi perguntado sobre treinador, o Josh Wander afirmou o seguinte, que a decisão de escolher o próximo treinador do Vasco está nas mãos de Paulo Brax. Aliás, o Paulo Brax deu uma declaração, na hora que ele foi apresentado, que, olha, só faltou ele falar assim, desde 97, quando eu vi aquele time do Vasco, eu virei Vasco. Só faltou ele falar isso. Mas, graças a Deus, ele não falou e deu aquelas desculpas dele lá. E agora, segundo o Josh, que foi perguntado sobre o técnico, e o próprio Paulo Brax também foi perguntado, os dois escorregaram e não falaram nada. Sobre a rivalidade com o Grupo City, o Josh Wander falou o seguinte, ele afirma que a ideia não é rivalizar com o Grupo City, ou City Football Group, o projeto da 77 é totalmente diferente. Segundo o Twitter lá do News Colina, foi o que o Josh Wander falou na entrevista coletiva. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em relação ao time que tanto foi decantado, né? Teve aquela entrevista dele em março falando de que o Vasco, no próximo jogo contra o rival, não vai entrar em desvantagem financeira tão grande como está agora. Bom, segundo ele, hoje, diz assim na matéria, abre aspas para Josh Wander, a promessa que eu fiz quando cheguei continua a valer e será mantida. Melhorar um clube não é somente contratar jogadores, é ter estabilidade e equilibrar as contas para poder contratar os jogadores desejados. Portanto, meu amigo, eu acho bom a gente ficar de olho, porque aquela historinha aí de que muita gente aí ficou cantando, Urubu, otário, a 77 tem dinheiro para Carvalho, né? E que eles estão preocupados com a gente. Tá não, bobinho. Ontem a gente suou para ganhar o Guarani, que é a penúltimo colocado da Série B, por 2-1, dentro de casa. Enquanto o Urubu Otário, né, tá lá, meteu 4-0 no Vélez e tá na final da Libertadores. 3 finais nos últimos 4 anos. Durma-se com um barulho desse, enquanto tem gente aí gritando que o Flamengo está preocupado com o Vasco. Até parece, né? Até parece. Bom, uma outra do Josh Wander foi em relação ao projeto para o futebol do Vasco. Segundo ele, será jovem e agressivo. E também aproveitou para falar que, negando, né, o conflito de interesse na escolha do Luiz Melo como CEO da 777. Segundo a matéria aqui, ele diz assim, nós pensávamos que o processo seria concluído um pouco mais cedo. Se ele pensasse assim, teriam mandado aquela proposta do diligence, né?
aquela proposta antes, não postergar, já que venceu o prazo deles, eles ainda demoraram mais um mês, uma semana, por aí, para mandar aquilo. Aí ele colocou assim, parará, que ele assinou o memorando de entendimento com o presidente Jorge Salgado ainda em fevereiro em Miami, se referindo a achar que seria mais cedo a conclusão do processo. Aí ele colocou, mas estamos muito contentes com o fato de que tenhamos concluído. Estamos muito animados com o futuro, com o encerramento da transição nos próximos dias. Finalmente, vamos mover o Vasco em direção ao progresso que imaginamos que seja capaz, acrescentou Josh Wander. E o que mais intriga aqui é quando ele fala que o projeto para o futebol do Vasco é de um time jovem e agressivo. Então, se você estava achando que vinha jogadores aí renomados, cascudos, eu acho melhor você esquecer, porque isso aí dificilmente vai acontecer, pelo que eu estou entendendo aqui pela coletiva de hoje, que o Josh comentou. Bom, eles foram lá no CT hoje, né, já que a entrevista foi lá, e planejam a expansão do CT. Acompanhadas pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, os executivos da 777 Partners, Josh Wander, Juan Arciniegas, Nicolas Maia e Don Dransfield, e mais o CEO da SAF, Luiz Melo, e o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, e também o vice-presidente Carlos Roberto Osório e o VP jurídico, Zeca Bulhões, estiveram reunidos por cerca de uma hora para tratar das futuras melhorias que serão feitas no CT Moacir Barbosa. Participou também o vereador Alexandre Esquerdo. Bom, então, está aí a informação de que a 777 está de olho também na expansão lá do CT. E agora, amigo, só nos resta esperar para ver o que vai realmente acontecer daqui para frente. Eu acho que o Vasco precisa realmente de um aporte, de uma injeção de ânimo. Agora, eles prometeram muita coisa. Se vai cumprir, a gente não sabe. E para finalizar aqui, o Paulo Brax diz o seguinte: o Vasco nunca deixou de ser gigante, mas colocaremos ele de volta na prateleira que merece dentro do futebol brasileiro. A gente espera, meu amigo, que com essa declaração do Paulo Brax, não seja que nem aconteceu lá no Internacional, que o cara acabou saindo escorraçado, não é mesmo? Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta amanhã. Um forte abraço para você, provavelmente na parte da manhã, a gente está de volta amanhã, fique de olho, por volta de 11 horas, devo estar no ar, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!